Bom dia, pessoal. Vamos lá seguir com a nossa sequência de aulas, né? E como começamos o assunto passado falando sobre, na verdade, esse assunto, né, do capítulo 10, ele vem falando sobre água. Então a gente viu uma parte inicial falando sobre a distribuição, a importância, né, desse recurso hídrico e com foco aqui no Brasil, né? O foco desse capítulo é justamente falar desses recursos hídricos. Quando a gente está falando de recursos hídricos, nós estamos falando de água, e só que aqui no Brasil, certo? Principalmente, especificamente. E aí, se vocês observarem na página 11 do capítulo 10, a gente vai ter um tópico lá sobre a bacia hidrográfica, né, como uma unidade de planejamento. Então, a nossa aula hoje vai ser falando um pouco sobre isso, discutindo um pouco sobre isso, certo? Então, vamos lá. No primeiro momento aqui, né, a gente precisa entender o que é uma bacia hidrográfica. Eu já falei rapidamente para vocês, mas aqui a gente vai relembrar, já que a gente vai estar falando especificamente disso. Então, a bacia hidrográfica é uma área de captação, né? Ou seja, então, é uma área que recebe água, certo? E através do escoamento, né? Tanto da chuva em si, mas também do escoamento. Porque quando há a chuva, eu expliquei para vocês na aula anterior, essa água ela tende a escoar, né? Ela tende a ir para os lugares mais baixos, certo? E essas águas elas vão abastecer esse rio, né? Desde a nascente até a sua foz, onde ele deságua, tá? E além disso, nós vamos ter o canal principal, que vem da nascente até a foz, mas além disso nós temos também uma bacia hidrográfica, os afluentes, que são aqueles rios menores, aqueles riachos, né, que acabam desaguando nesse canal principal, nesse rio principal, certo? Então, o que é que vai fazer com que, né, a gente tenha essa bacia hidrográfica, uma vez que é uma área que recebe água? As características do relevo. Né? Relevos são as formas da superfície, certo? Então, essas formas da superfície, né, ela vai se remodelando, e a água, quando ela chega, né, quando há chuva, que ela chega na superfície, ela vai buscando essas áreas mais baixas, certo? Aqui a questão dos afluentes, né, não vou me deter, que de certa forma eu já falei. Então, quando eu mostro para vocês esse esquema, fica muito mais fácil de vocês entenderem o que é que eu estou falando, né? Então, vejam aqui que nós temos a bacia hidrográfica, né? Toda essa rede, no canal principal, com os vários afluentes. Nós vamos ter ela aí desde a nascente, geralmente nas áreas mais altas, que chove mais, que tem uma umidade maior, até a foz, né? Que é a área mais baixa. Lembrando que a foz vai ser justamente no mar. E a gente já aprendeu aqui que quanto mais próximo do mar nós estivermos, menor a altitude, certo? Quanto mais a gente se afasta, a altitude ela tende a ser maior, certo? Obviamente que a gente está falando de relevo, e relevo são formas, e essas formas, elas, enfim, nós vamos ter diferentes formas, diferentes altitudes, tá? Mais próximo ao mar assim, uma altitude sempre vai ser menor. Então, vocês estão numa cidade que está próxima do mar, né? Então, é uma altitude que em alguns lugares vai ser 80, 70, 100. Isso vai variar muito, mas se você estiver na orla, na praia, vai ser 10, 20, 30, depende do lugar que você esteja, certo? Bom, aqui é um mapa que mostra essas regiões hidrográficas, né? Nós estamos falando do Brasil, então aí vocês conseguem se localizar facilmente. Basta pegar a legenda aqui, né? E ver onde está localizado cada rede hidrográfica dessa, ok? Bom, mas vamos aqui ao que interessa, né? Falar especificamente dessa bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. O que seria isso? Nós estamos falando de água. A água ela é um recurso essencial à sobrevivência, não só humana, mas também dos animais, certo? E das plantas, etc. Então, e hoje nós sabemos, né, que cada vez mais é um recurso que está sendo poluído por diversos problemas aí ambientais. Então, o que é que acontece?
quando nós falamos de uma bacia como uma unidade de planejamento, é uma forma, né, de tentar planejar esses recursos hídricos para o futuro, para fazer com que eles não sejam tão afetados, né, pela poluição, para fazer com que de alguma forma eles sejam prolongados, né, eles possam aí voltar a ser limpos, enfim. Então é nesse sentido, certo? É tanto que o primeiro tópico aí do livro de vocês, ele vai falar disso, né, da necessidade de promover a recuperação ambiental e a manutenção desses recursos hídricos. É aí que surge essa ideia de planejamento dessas bacias hidrográficas, tá? Eu coloquei essa foto aí, essa foto eu achei na internet, mas era a que mais se aproximava dessa que tem no livro de vocês, né? Então, o que seria isso aí? É uma reunião de um comitê de bacias hidrográficas. O que seria um comitê? O comitê é formado por várias pessoas, né, de vários lugares, porque uma bacia hidrográfica ela passa em vários municípios. Então, desses vários municípios é reunido as pessoas para poder fazer uma reunião participativa como uma forma, né, deles, enfim, estudarem, planejarem essa bacia hidrográfica, certo? Então, partir dessa participação para fazer esse planejamento é extremamente importante, tá? Então, isso aqui de certa forma eu já falei, não vou estar lendo para vocês, tá? Então, é justamente isso, essa ideia de planejamento é no sentido de enfrentar os problemas da poluição, né? Da escassez da água, de conflitos que existem com a água, né? Nós vimos claramente que na aula anterior a água ela não é um recurso de fácil acesso para todo mundo, né? Ela se distribui de forma desigual em várias áreas do mundo, certo? Então, tentar reconhecer, conhecer essas bacias hidrográficas como um sistema ecológico e tentar preservar esse sistema ecológico é extremamente importante, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? Legislação específica, né, que vai dizer que a bacia hidrográfica ela é importante porque ela, enfim, leva água e água é vida e que ela seja preservada, certo? Então, existem vários artigos sobre isso na legislação, que eu não vou entrar em detalhe, certo? Mas o que é interessante dessas unidades de planejamento é que eles vão fazer todo um reconhecimento geológico. Eu estou falando geológico porque a gente já estudou isso aqui sobre rochas, né? Geomorfológico, sobre as formas dessa superfície, climáticos, que envolve a questão de temperatura, a quantidade de chuva. A quantidade de chuva ela vai ser fundamental para a quantidade de água que uma bacia hidrográfica vai ter, certo? Você tem um rio lá na região, em São Paulo, por exemplo, que é uma região que chove mais, né, um ambiente mais úmido. A maioria dos rios são perenes, né? Você passa no rio a correnteza, a água o ano inteiro. Não acontece isso, por exemplo, no interior aqui do Nordeste, no clima semiárido. A gente vai ter chuvas bem mais reduzidas, a gente vai ter verões assim bem severos. Então, os rios eles são o que a gente chama de perenes, né, ou efêmeros. Então, você só vai ter água ali em uma determinada época do ano, e principalmente no inverno, certo? Então, essa quantidade de chuva aí, ela vai ser muito importante, né? Pedológico, solo, que tipo de solo existe ali? E o hidrológico, que é o nosso foco, né? Quando fala de hidro, obviamente que a gente está falando de água, tá? Só que além disso, né, nós temos nessas bacias hidrográficas a fauna e a flora. Então as plantas e os animais também não ficam de fora, certo? E esse último tópico aí, ele fala sobre planejamento participativo, né, que de certa forma eu falei para vocês que tem a ver com aquelas reuniões, tá? Bom, gente, então é isso. Eu vou estar passando aí uma atividade para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só comentar, né? Vocês sabem que eu estou aí respondendo vocês, joia? Então, até a próxima.